Outro ponto muito importante, também considero um pilar para ajudar a gente a sair da crise. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo de hoje, quero agradecer pelo carinho dos vídeos anteriores e principalmente pelo vídeo Como Eu Sei Que Estou Entrando em uma Crise, que foi o vídeo mais visualizado do canal. Acho que as pessoas se identificaram bastante e eu achei interessante colocar também como a gente sabe que está saindo de uma crise, que é interessante a gente saber os dois lados. E também foi o vídeo que mais teve comentários sobre as pessoas falando sobre a vida delas, como elas descobriram o transtorno bipolar, ou do filho, enfim, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, olhem e engajem pra mim, porque ajuda bastante. E esse vídeo é pra quem está no meio de uma crise, e também quem já passou por uma crise e não soube entender o que aconteceu. Porque quando a gente tá entrando em uma crise, muitas vezes a gente não sabe que a gente tá em crise de hipomania, mania, ou depressão. A depressão é mais visível, né? A gente consegue identificar um pouco mais, mas a mania e hipomania é uma sensação, assim, de prazer, às vezes, uma sensação de que a gente tá muito bem, que a gente vai conseguir tudo. Então, essas crises é bom a gente ter um pouco mais de percepção pra gente identificar que a gente tá, para poder sair delas. Eu costumo pensar que as crises que a gente tem na bipolaridade é como uma névoa. A gente entra e não sabe, fica tudo branco, a gente não consegue ver um caminho. Mas existe sim um caminho. Eu vou contar o meu caso, porque por mais que quem tá vindo aqui tenha bipolaridade, cada um é de uma forma. No meu caso, minha bipolaridade é tipo 2. Tenho tipo 1, tipo 2 e ciclotímico. Houve dias que eu percebi que eu era um tipo de bipolar que eu não tinha muita depressão. Então, por mais que eu já relatei em outros vídeos aqui, que às vezes baixa a depressão, uma angústia, tem sim esse lado, mas eu não sou uma pessoa de ficar na cama. Existem tipos de bipolaridade que você fica bastante tempo na depressão, bastante tempo na cama, depressivo, angustiado, triste, desanimado, sem ânimo para nada. Não é meu caso. Eu não lembro de ter nenhuma crise assim, pelo contrário, eu lembro muito de ter crises mais hipomaníacas, crises que me deixam muito agitada, muito eufórica, com muita raiva. Então, não sei se você se identifica, mas eu só fui perceber isso ao longo desses anos. O porquê que eu sentia tanta raiva, o que acontecia. Para mim era normal antes. Para mim, antes de saber da bipolaridade, crises de raiva era confundido com crises de estresse, de ansiedade, não tinha nada a ver com a raiva em si. Então foi um ponto que eu identifiquei muito em mim, porque às vezes me dá pontos, coisas que acontecem que me dá muita raiva. Alguém que fez alguma coisa até ruim pra mim e eu sinto muita raiva. Então não é legal, não é um sentimento bom. E a gente tenta controlar isso, a gente tem que ter um pouco de autoconhecimento. O interessante é que teve até um comentário sobre autoconhecimento nesse vídeo que eu comentei com vocês. Na hora que eu vi isso, eu achei, mas autoconhecimento não é o suficiente pra gente sair de uma crise, pra gente identificar os nossos problemas em relação à bipolaridade. Mas, pensando bem, com certeza o autoconhecimento é muito importante, né? Se não a base de tudo. Porque quando a gente se conhece, quando a gente vê os sinais de que a gente está em hipomania, mania, depressão, a gente tem mais facilidade de sair dessas crises. Claro que não só o autoconhecimento é o suficiente. Isso é um pilar, é uma coisa muito importante. Outro ponto muito importante, além do autoconhecimento, que também considero um pilar para ajudar a gente a sair da crise, que é a medicação. Sem a medicação, a gente não consegue fazer nada. Eu torcia muito o nariz quando eu ouvi falar sobre a medicação, quando eu tive que começar a tomar medicação, a psiquiatra me indicou, eu pensei e falei com ela até. Falei, mas a medicação vai ter contraindicações, né? Realmente tem, gente. Nenhum medicamento, principalmente agora que eu estou estudando nutrição, tenho mais certeza do que nunca. O médico nunca vai falar para você que o medicamento não vai ter efeitos colaterais. Então, é interessante a gente saber disso, que os medicamentos podem sim ter efeitos colaterais, mas a gente tem que pensar o seguinte, que os medicamentos vão ter mais coisas positivas do que coisas negativas. Então, o medicamento, ele vai te ajudar, porque é uma doença crônica, então você vai precisar fazer a parte da medicação.
vai fazer com que você melhore no dia a dia, com que você melhore, você ache a medicação ideal para você juntamente com o seu médico, claro. Não tome medicação por conta própria, porque acho que é pior do que não tomar, é muito perigoso, enfim. Não sou médico para falar sobre isso, mas é interessante você procurar um médico e sim fazer ali uma avaliação do que você precisa. Às vezes a gente tem que trocar várias vezes de medicamento, como já aconteceu comigo, também já relatei sobre isso. E outro ponto importante sobre a medicação é que muitas vezes até os familiares torcem o nariz também para isso, né? Tem familiar meu que já falou assim, mas você consegue sim viver sem a medicação, tenta tirar aos pouquinhos. Gente, não é uma dor de cabeça. Infelizmente, a bipolaridade não é uma dor de cabeça, que você tá com ela agora, você vai tomar o remédio e vai passar. Entendeu? Então, e mesmo assim, às vezes, dependendo da dor de cabeça que você tem, dependendo do remédio, não vai passar de imediato. Quem dirá o transtorno bipolar, né? Que é uma doença crônica e é para sempre, não tem cura, infelizmente. E mesmo com os efeitos colaterais de alguns remédios que eu tive no começo, agora, ainda bem que eu não tenho tanto, eu achei a medicação ideal, quer dizer, o médico achou a medicação ideal para mim, conversei com ele, falei o que era bom, o que não era, e o que tava me fazendo bem, e o que não tava mudando nada, só estava tendo efeito colateral, então é interessante também você falar sobre isso com o seu médico, porque se você está passando por uma crise e tiver muitos efeitos colaterais e nada de positivo, também não vai te ajudar. Então converse sempre com o seu médico o que é a melhor solução para você. Cada pessoa é individual, gente, cada pessoa pode ser que o medicamento que faz bem para mim, um conjunto de medicamentos que faça bem para mim, talvez não faça bem para você e vice-versa. Então, por isso, precisa de um acompanhamento. Agora vem a parte que eu mais quero contar para vocês. É claro que a gente não fica da noite pro dia sabendo que estamos saindo de uma crise. Então, com os pilares que eu já contei para você, também é interessante a gente ver que o nosso sono está melhor, que o sono mudou, que a gente consegue ter uma noite mais tranquila, que a gente consegue ter um sono mais reparador. Então, é interessante a gente prestar bastante atenção no nosso sono. Quando eu estou em crise, o sono muda, oscila muito, às vezes eu acordo, que nem eu disse, que eu passei por uma fase mista e o sono totalmente descontrolado, não chego a ter insônia, mas fico acordando várias vezes à noite, e isso é um sinal de crise. Então é interessante quando você vê que o seu sono mudou, que você consegue dormir melhor. Voltei a ter vontade de fazer pequenas coisas que eu não faço muitas vezes quando eu tô angustiada, tô triste, e eu deixo para depois, e quando a gente tá saindo da crise, vem vontade, a gente começa a fazer o que a gente gostava de fazer, vem mais ânimo, prazer de fazer algo novo ou que você realmente quer fazer e ainda não fez. A cabeça fica menos barulhenta. Não sei você que tem bipolaridade ou conhece alguém que tenha, mas a cabeça de um bipolar é, nossa, turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô em crise, acontece de eu acordar várias vezes à noite, certo? Como eu disse. E aí eu penso milhões de coisas ao mesmo tempo. E quando eu estou saindo da crise, quando eu vejo que ela tá indo embora ali, os pensamentos começam a fluir melhor. Eu não sinto mais aquela aceleração que a gente sente quando a gente tá na mania, hipomania. Então é interessante isso também, ser um sinal de que você tá conseguindo prestar mais atenção nas coisas com calma e a cabeça menos barulhenta. E quando a gente tá saindo de uma crise, a gente fica mais tranquila, fica mais zen. É óbvio que não tá 100%, gente. Um bipolar, ele nunca vai ser zen totalmente, infelizmente. Pelo menos a minha experiência, né? Pode ser que você, com todos esses pilares, consiga. Não tô falando que é impossível, né? Mas, no meu caso, eu ainda nunca fiquei zen assim, mesmo saindo de uma crise. Então, no meu caso, é aos pouquinhos. Tem dia que eu estou mais calma, tem dia que eu estou mais tranquila, que nem ultimamente, essas últimas semanas, eu tenho ficado mais calma, mais tranquila. Tenho pensado 2 vezes no que eu vou falar, no que eu vou fazer, como eu vou agir. E isso é interessante, isso é sinal de que você não tá numa crise. Isso é sinal de que você tá no autoconhecimento, que você tá tomando de medicação certinho, que você tá mais calma, que seus pensamentos estão menos acelerados. Isso é sinal de que você está melhor. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Compartilha pra mim esse vídeo que vai me ajudar. E o principal, se inscreve no canal que ajuda eu fazer mais vídeos. Para um bipolar é tão surreal a gente ter, sei lá, 200 views, 1000 views, 2000 views, que nem foi um dos meus últimos vídeos. Para mim isso é surreal, assim, porque parece pouco, né? Para muito quem tem milhões aí, não é nada, mas para mim é muito. Esse foi o intuito do canal, de tentar ajudar alguém, de tentar ajudar uma pessoa que tá
ou começando, ou está numa crise, ou já tem um pouco de autoconhecimento, mas gosta de ouvir histórias de outras pessoas para poder se identificar também. Isso é interessante. Eu gosto disso. Espero que você goste. Então se inscreve para mim. Até a próxima. Beijos!